Oi pessoal, tudo bem? Esses dias eu estava conversando com um ex-aluno meu, ele está finalizando a residência e ele me perguntou, estava me contando a história dele, dizendo que ele foi convidado para trabalhar em uma outra cidade. Um grupo chamou ele e é uma cidade que ele não conhece, ele nunca foi para aquela cidade. Ele me perguntou o que ele podia fazer para ter uma visibilidade nessa cidade, o que ele poderia fazer para melhorar a visibilidade iniciando a carreira como médico. E eu imediatamente lembrei da minha história. Quando eu vim a Itajaí, eu não conhecia nada da cidade. Eu tinha ficado 2, 3 dias num congresso, uma vez só, e não conhecia a medicina, não conhecia os colegas, não conhecia ninguém. Eu fui convidado por um cirurgião de uma clínica de multiespecialidades e quando eu cheguei para conversar, para que a gente realmente definiu que eu viria para cá, a primeira coisa que ele me sugeriu fazer seria conversar com todos os colegas da minha especialidade. Todos os gastroenterologistas, todos os endoscopistas. Obviamente na época não tinha tantos colegas assim, mas aquela dica foi bastante importante e foi a primeira dica que eu dei para esse aluno, né? Apresente-se, quer dizer, veja quais são as especialidades e as profissões afim e se apresente. Muitas vezes a gente não conhece, é muito importante o olho no olho, a conversa pessoal. A gente não sabe quem é aquele colega que mandou uma cartinha, que mandou um exame para a gente. A gente não sabe se esse colega ele é alto, se ele é baixo, se ele fala bem, se ele não fala, se ele causa uma boa impressão ou não. E isso conta muito quando você vai para uma cidade. A gente tem que pensar que a nossa ida, o nosso início de carreira, teoricamente, é um início para você ficar naquela cidade por anos e anos. Então é muito importante que as pessoas te conheçam, que os colegas te conheçam e que passem a te respeitar. Isso é muito importante. Ganhar o respeito dos colegas talvez seja a maior lição e o teu maior cartão de visitas. Então é muito importante e é muito recomendável você se apresentar. Ah, mas eu vou para uma cidade muito grande, eu não consigo me apresentar a todos. Se apresenta no teu bairro, se apresenta naquela localização mais próxima de onde você está, do raio de ação teu. Então esse contato, esse olho no olho é muito importante. As pessoas querem conhecer e as pessoas conhecendo, elas vão ter uma confiança maior para poder encaminhar pacientes, para poder trocar ideias com vocês. Então, principalmente nas especialidades afim, quer dizer, eu como gastroenterologista, eu fui conhecer os endoscopistas, eu fui conhecer os cirurgiões, um psiquiatra vai conhecer os neurologistas, os psicólogos, um cirurgião bariátrico vai conhecer psicólogos, nutricionistas, outros cirurgiões, outros endocrinologistas, gastroenterologistas. Um endocrinologista precisa de uma nutricionista, enfim, são todas essas especialidades que que você começa a criar aí uma rede de encaminhamentos, claro, uma rede de encaminhamentos ético, né? Você tem que ser ético e assim, sendo ético desde o início, lembrar que isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, procurar ser ético desde o início. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa seria tentar abordagens diferentes, né? Então, assim, se você é clínico, novos tratamentos, de repente, se você é cirurgião, se você faz algum exame, novos procedimentos. Então, são coisas que você pode trazer para agregar. Você agregar algum serviço, agregar um valor naquela tua região é muito importante. Uma outra coisa bastante interessante de se fazer, dependendo da especialidade, é criar grupos de paciente, né? Então, essa criação de grupos, por exemplo, grupos de obesidade, grupos de pacientes diabéticos, esses grupos, você começa a criar um sentido de comunidade e o paciente se sente muito atraído por esse tipo de coisa a se criar.
Então, essa criação de comunidades, que pode ser uma criação de comunidades presencial, você pode fazer pequenas palestras quinzenais, mensais na tua clínica, você pode fazer isso de uma forma virtual, você pode criar um grupo numa rede social e convidar teus pacientes a participarem desse grupo. Quer dizer, a criação desse senso de comunidade vai te trazer dois benefícios. O paciente vai se sentir mais engajado, ele vai se sentir mais motivado a continuar com você. Você cria ali o gatilho da comunidade e ele vai começar a chamar outras pessoas que porventura tenham os mesmos problemas dele. Então, essa ideia da criação de comunidade é uma coisa bastante interessante, né? Uma outra coisa é se mostrar disponível, mostrar disponibilidade. Para você, por exemplo, dar entrevistas em rádios, jornais, em TV, você pode propor a pauta para dar uma entrevista, você falar sobre um tema que você domina, né? E isso vai facilitar bastante o entendimento e a procura do paciente por você. Ele vai te conhecer através dessas redes e até palestras. Você pode se oferecer em alguma associação de moradores, associação de pacientes, você pode se oferecer para dar palestra. A população sempre gosta de ouvir médicos, de tirar as suas dúvidas. Você passa a ter uma proximidade com essas pessoas e você vai dar um conteúdo de valor para essas pessoas, né? Você dando esse conteúdo de valor, as pessoas se sentem inconscientemente, elas se sentem tentadas a procurar. Quem que elas vão procurar quando elas tiverem determinados problemas? Quem passou aquele conteúdo, né? Elas se sentem moralmente, elas necessitam moralmente de passar essa reciprocidade. Você passou um conteúdo de valor, ela passaria a você também. Então isso é bastante interessante, essa questão de se mostrar disponível, tanto para a tua comunidade quanto para a parte de imprensa. Isso é bastante interessante. Uma outra questão, as redes sociais. Não tem como você chegar numa cidade e você não tenha esse domínio das redes sociais. A mesma coisa, se você está numa cidade grande, você pode fazer um impulsionamento naquela tua localidade, naquele teu bairro. Há algum tempo atrás no Google, a palavra que mais a palavra que era mais cara para você comprar no Google, para você poder fazer um impulsionamento, era fossas na Moca. Então, assim, aparentemente na Moca havia uma necessidade de pessoas para limpar a fossa, ou para conseguir alguém que limpasse fossa. Então, era a palavra que mais cara no impulsionamento. Então, você consegue fazer nas redes sociais esse impulsionamento direcionado. Você consegue direcionar. Eu quero que o meu conteúdo seja visto por pessoas de tal e tal idade que tenham interesse em tais e tais assuntos. Então, isso vai ajudar muito na procura do paciente. O paciente vai procurar as redes sociais procurando aquele tema, ele vai encontrar você. Isso é bastante interessante. Outra coisa é o Google Meu Negócios, né? Isso é uma coisa que deve ser feito sempre. É muito fácil, você tem tutoriais no próprio Google sobre como fazer isso e você vai ficar mais visível, né? Quando o paciente for lá e digitar cardiologista em Maringá, vai aparecer teu nome ali. Então, isso é um procedimento simples, sem custo nenhum, e você já estaria nas redes sociais. É claro que se você pagar, você vai ter uma visibilidade maior, mas num primeiro momento você pode fazer uma coisa assim, sem custo, ao menos para você estar nas redes, ao menos para o paciente poder te ver ali nas redes, né? Então, mais uma dica aí, as redes sociais são bastante importantes. E a outra coisa, já que você está chegando, você não tem um volume imenso de pacientes, é você procurar fidelizar aqueles primeiros pacientes. Você procurar fidelizar dando mais atenção na tua consulta, questionando, ligando, pedindo para a sua secretária ligar se o tratamento está dando certo, se ele teve algum problema. O paciente se sente importante, ele vai te indicar outras pessoas. A gente está numa era digital, uma era que se fala muito, né,
no poder da mídia, no poder das redes sociais, mas a gente tem que lembrar de duas coisas que eu acho extremamente importantes na medicina. O encaminhamento dos pacientes, o boca a boca dos pacientes, isso é muito importante, e também o encaminhamento dos colegas, né? Então, assim, procurar sempre ter uma excelente relação com os teus pacientes, obviamente, e também com os teus colegas. Isso vai trazer uma maior visibilidade para você que está chegando numa cidade desconhecida para você num primeiro momento.